Durante uma aula do laboratório, o professor montou o circuito elétrico esquematizado na figura. Então, aqui essa questão eu achei um pouco estranha, porque essas lâmpadas, ele pegou uma tomada só e ligou as lâmpadas. Esse circuito tá, essa lâmpada está em série com esse aqui. Você vai ver que a corrente que passa aqui é a mesma corrente total que passa nesse trecho, né? Então tá, eu vou meio que ignorar o fato de que tem uma ligação meio estranha para uma residência e vou seguir em frente, né? Seguir o que a questão fala e pronto. Durante uma aula no laboratório, o professor não é impossível não, só é estranho, mas não está errado não. Durante uma aula no laboratório, o professor, inclusive é no laboratório, ó, então montou um circuito elétrico esquematizado na figura. Então observe, aqui desenhou não foi do forma de elemento esquema que está acostumado. Foi com um desenho mais bonitinho aqui de lâmpada. Então tem a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, tem um amperímetro 1, amperímetro 2, 2, 3, que a gente já vai falar sobre isso um pouquinho. Os valores nominais, ó, eles já gostam disso, tem que preparar que vai fazer unifenas. A ideia de que é o valor que vem escrito na embalagem. Não é o que necessariamente que vai estar ligado, né? Mas com ele você pode ver nessa questão que não vai, independente do que está ligado, a gente consegue descobrir, por exemplo, o R, quem tem o maior ou menor R, por exemplo. Lâmpada 1. Se você me ligar, é assim que você leu. Se você me ligar em 127 volts, eu te dou uma potência de 30 watts, tá? Se não, aí é problema seu. Se você me ligar em 127 volts, eu te dou 10 watts. Se você me ligar em 127 volts, eu te dou 30 watts. O problema aqui, você vai ver que nenhuma dessas lâmpadas está em 127 volts, nenhuma das três. Eu vou te mostrar. Os amperímetros A1, A2 e A3 têm resistência interna desprezível. O que significa isso? Eles são amperímetros ditos ideais. Significa que eles não atrapalham, não interferem em nada no circuito. Não existe na vida real um amperímetro tão perfeito que tenha resistência nula. Inclusive, esse aqui, a resistência é desprezível. Ele tem, mas não é suficientemente grande para interferir na leitura que ele vai fazer, que é da corrente que o atravessa. Vamos já colocar aqui, ó, amperímetros. Registram a corrente que passa através deles. A forma correta de se ligar um amperímetro, isso aqui cai em vestibular porque eu estou falando. Ele liga errado e você tem que. O que aconteceu aqui? Um amperímetro. A forma correta de se ligar um amperímetro é em série com o trecho, ou melhor, com o trecho do circuito do qual se quer medir a corrente, tá? Já o voltímetro, que a gente não vai ver nessa aula, mas já vou aproveitar aqui, você tem que ligá-lo em paralelo ao trecho que você quer descobrir a DDP. Voltímetro marca, não, volt, né, marca a tensão. O amperímetro vem de ampere, ele registra a corrente. Guardou? Amperímetros registram a corrente que passa através deles. A forma correta de se ligar um amperímetro é em série com o trecho do circuito que quer se medir. Então aqui todos estão certos, porque tem questão que ele liga errado de propósito, você tem que perceber. Quando você liga o circuito por um amperímetro em paralelo, ele destrói aquele trecho que ele está paralelo. A corrente não atravessa mais o outro trecho, só passa tudo por ele, meio que vira um curto-circuito, porque ele tem resistência nula. Lembra que eu falei que quanto menor resistência, mais corrente passa por ali? Quando você está em paralelo, né? Quando tem o mesmo U. Então, um amperímetro ligado em paralelo é um perigo, porque ele tem resistência muito pequena e vai passar a corrente inteira por ele, pode queimar, enfim. Os amperímetros A1 A2 têm resistência desprezível, vocês são ideais, assim como os fios de ligação, tudo ideal, só precisa se preocupar com os elementos desenhados aqui. Os pontos X e Y são conectados à rede elétrica em 127 volts. Então, ele está me dizendo que aqui a tensão entre X e Y é 127 volts. Eu gosto, para quem tem dificuldade de imaginar, eu tinha, quando eu estava no cursinho, circuito aberto com essas pontinhas, em entender onde que ele fecha, por que está aberto, porque a corrente vai passar por onde, enfim. Isso aqui está fechado, tá? Isso aqui é só o circuito, mas ele está ligado aqui. Então, o que eu costumava fazer? Eu fechava aqui, ó, e para eu entender, eu colocava aqui um gerador. Não é o real está ligado num circuito que pega a corrente, a tensão que vem da rua, né? Mas tudo se passa como se aqui tivesse um gerador, né, de força eletromotriz
127 volts, tá? Imagina assim que dá certo. Se você tiver dificuldade, hoje em dia eu não faço mais isso. Mas se alguém compartilhar da mesma dificuldade que eu tinha na época do cursinho, quando tem o circuito aberto aqui, minha mente ficar grilada, porque o circuito parece estar aberto, mas não está. Só é desenhado assim. Você fecha, desenha um gerador ali com a tensão que ele falou que tem entre os dois pontos, e aí pronto, agora ficou mais claro, talvez atrapalhe menos. Aí fica essa dica aí para quem quiser usar. No circuito montado, os amperímetros A1, A2 e A3 são percorridos respectivamente por correntes elétricas nos valores I1, I2 e 3. Então ele está falando que a corrente que passa no amperímetro 1 chama-se I1. Ó, peraí. Aqui está onde entra a corrente, é que eu desenhei o polo maior para cá. Vamos fazer o convencional aqui. Essa é a corrente total, I. Eu ia chamar de I, mas é ela que passa pelo A1, né? É ela que passa pelo A1, que é a corrente total que sai aqui, que entra no circuito. Então, eu vou chamar ela de I1, já que a corrente passa pelo I1. Agora, quando ela chega aqui, ó, ela chega numa bifurcação. Ela vai se dividir. Então, você já começa a perceber que isso aqui, esse trecho, ó, essas duas lâmpadas, vou fazer assim. O que esse trecho representa? Escreve aqui quando estiver estudando. Uma associação em paralelo. Uma associação em paralelo de resistores, são as lâmpadas aqui, ó. Aí a corrente se divide, vem um pedacinho aqui para cima, chamar de I2, vou chamar não, ele que chamou, né? E vem um pedaço aqui para baixo, que ele chamou de I3, que é a corrente que passa no perímetro. Aí elas se reúnem novamente, se juntam, volta a valer o valor total, que é o I1, né? E termina aqui o circuito e recomeça. Olha que legal, você pegou a dica? Desenhe o circuito, tá lá, e tente fazer, nem sempre dá, mas muitas vezes dá, o trajeto da corrente, porque aí você já vai vendo quem está em paralelo, quem está em série. Então, observe que esse trecho aqui, ó, essa lâmpada, está em série com essa associação em paralelo. Uma coisa que eu não falei ainda, até porque não vai dar muita chance nessa aula, mas vou aqui tocar no assunto. Quando você faz a resistência equivalente, que você aprende lá a associação em paralelo, aprenda. Quando você acha aquele R equivalente, que você viu nas suas aulas, R equivalente, que é o R da associação, se for sério paralelo, enfim, é como se aquele valor que você achou do R equivalente fosse o valor de um resistor que você vai substituir no lugar daqueles todos que você está associando. Então, entenda que quando eu enxergo isso como uma associação em paralelo, é como se eu tivesse tirado essas duas lâmpadas aí e colocado uma única, que tivesse o R equivalente, e a corrente que vai passar por ela vai ser a corrente, como vai trocar isso aqui por apenas uma lâmpada, seria a corrente total. Só enxergue para você perceber que essa associação em paralelo está associada em série com essa lâmpada L1. Porque a corrente que passa em L1 é a mesma que passa na associação vista como um todo, né? É o I1, que se divide em duas partes, mas se você juntar aqui tudo, é o I1. Pensa nisso. Então, aqui é 1, 2, 3, a relação correta entre os valores das correntes. Ele quer a relação, e aí você olha as alternativas, é I1 maior que 2, maior que 3, I1 maior que 3, maior que 2. Basicamente, ele quer em ordem decrescente, ó. Aqui existem um igual, mas é em ordem decrescente, do maior para o menor, porque sempre começa com maior que, maior que. Ele quer a ordem do maior para a menor corrente. Bom, a maior de todas só pode ser a I1, porque ela é a corrente total do circuito. Então, já vou colocar na ponta aqui, I1, maior que. Isso já elimina a letra D de dado, e só, né? Porque acho que ele percebeu que todo mundo não, muita gente ia reparar logo que a I1 era maior. Só elimina a letra D, pelo menos já aumentou um pouquinho nossa chance de acerto, né? E agora, entre I2 e I3? Eu preciso ver quem tem a maior resistência, porque quem tem a maior resistência vai quem tem a maior resistência vai pedir menos corrente. Sempre imagine que a corrente tem medo de resistência. Então, quem tiver a maior resistência vai assustar a corrente, vai vir pouquinho por ela e vai o resto para o outro caminho, que é o que tem menor resistência. Você pode pensar que tem menor resistência ganha a corrente mais para ele, né? Atrai a corrente para ele. Opa, esse caminho tem menor resistência, eu vou por ali. A maior parte vai, né? Então, eu preciso comparar o R2 com o R3. Vou usar a mesma equação que eu usei na questão anterior, que é a potência
Em eletrodinâmica, eu posso escrever como U ao quadrado sobre R. Isolando o R, ele vai dar o quê? U ao quadrado sobre pote. E vou olhar quem tem a maior resistência. Não precisa nem olhar para 1, tá? Porque ele já está aqui em série. Precisa olhar só para as que estão em paralelo, porque elas têm o mesmo U. Né? Então, só que eu vou pegar os valores nominais. Ah, é porque o U dessa lâmpada não é 127, tá? Nem dessa, nem dessa, nem dessa. Como que eu sei? Porque todo o circuito é 127. E aí, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, para entenderem. Numa associação em série, tem duas características importantes. O desenho esquemático é esse, né? Mas nem sempre vai estar numa linha reta assim. Mas como que se observa num circuito qualquer que é a associação, aquele trecho e aquele outro estão em série? Basta ver que a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Vamos chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2. O R equivalente eu não vou tratar aqui, porque eu não vou precisar nessa questão nem na próxima. Mas seria a soma, só por dizer, né? Se eu quisesse achar o valor do R equivalente, bastaria eu somar o R1 com o R2. Se tivesse mais, eu vou somando. Mas o que é importante aqui, ó, é que se eu tenho um U, digamos que é a tensão desse trecho daqui até aqui, a DDP, chamar de U, e aí eu tenho a DDP desse primeiro trechinho, que é, digamos, nos terminais, como a gente costuma falar, nos terminais de R1, vou chamar de U1, e tenho aqui a tensão nesse trechinho, que vai ser nos terminais do R2, chamado de U2, eu posso afirmar na associação em série que o U é igual ao U1 mais o U2. Ou seja, o U total é dividido em uma parte para esse e uma parte para esse, cuja soma volta a ser o U total. Então, observe que a corrente que passa no L1 é a mesma que passa nesse trecho quando eu aglutino, quando eu penso como uma coisa só. Então, isso e isso estão em série. Se estão em série é porque esse 127 fica um pouco para essa, não sei quanto, nem quero saber, não precisa. Fica um pouco para a lâmpada L1 e o restante fica para esse par aqui que tem a mesma DDP, porque está em paralelo, que é a lâmpada L2 e L3. Né? Lembrando que na associação em paralelo, cujo esquema costuma ser desenhado assim, né? Aqui de R1, podia ter mais, né? R2. O que eu tenho? A corrente não é a mesma. Ela se divide nem sempre em partes iguais, vai depender o quê? Da resistência. E depois eles se juntam aqui novamente e voltam a ser a corrente total. Em paralelo, então, aqui ó, é a mesma. Em paralelo, ela se divide. E o que acontece com U já é o contrário. Ó. Se eu falar que a tensão aqui é U, eu posso falar que a tensão do 1, chama de U1, é igual à tensão do 2, porque todos estão sob essa mesma DDP U. E aqui já é a soma, vai ser um 4. U. Já que a corrente é igual para todos, o U é a soma. Aqui o U é igual para todos e a corrente total é a soma das partes. Troca nessa parte. Então, por que eu falei tudo isso? Porque os dois aqui estão sob o mesmo U. Não sei quanto é. Então, o que eu vou olhar? Vou olhar para os valores. Já que eu quero o R, e o R é o mesmo, independente se eu ligo em 127 ou se ligo nessa DDP que eles estão ligados aqui, que é uma parte do 127, porque a outra está com essa, eu vou usar os valores nominais, tá? Então, de novo, vou colocar aqui, vou aproveitar que eu estou na brincadeira de colocar em branco aqui. Eu vou usar valores nominais para esse trecho aqui. Essa parte. Vou fazer aqui. Vai ficar só a resposta. Então, vamos lá. Vamos olhar para o R2 primeiro, que é a lâmpada 2. O U é igual. Ah, não preciso fazer. Não precisa fazer isso aqui não, gente. É só analisar aqui, ó. O U é igual, então eu circulo. Você viu que eu faço isso em todas? Eu circulo, marco quadrado, eu fixo ali, o U não varia. Para a lâmpada L1 e para a lâmpada L2 e L3.
É o mesmo U. Quanto é? Não sei, mas estão em paralelo, eu sei que são os mesmos. A potência. A potência. Na verdade, eu estou olhando valores nominais, né? Então não preciso nem pensar que elas estão em paralelo aqui. Basta que eu olhar que eu estou falando os nominais para achar o R, porque o R é o mesmo do independe de onde já está ligado. Então, olha, esquece isso aqui um pouco, olha só para os valores nominais. A potência é a mesma. Cadê? Não, não é a mesma. O U é o mesmo, 127, 127, 127, perdão, o U é o mesmo. E eu estou olhando só entre 2 e 3, então eu vou olhar só para esse pedaço aqui, ó. O L2 tem potência nominal 10 watts, o L3 30 watts. Então o L3 tem vamos pensar que o L3 tem a maior potência. Se o L3 tem a maior potência, para um mesmo nominal aqui, ó, ele tem maior potência porque ele tem o menor R. Conclusão, eu sei que o R3, como ele tem maior potência, tem menor R, é menor do que o R2. Espera aí, mas U é igual a RI, como eu fiz na questão 1. E lá eu te mostrei o quê? Que a corrente é U sobre R, e como eles estão associados em paralelo, agora volto a olhar aqui, U é igual para os dois. Quem tem o maior R tem o menor I. Quem tem o maior R? É o 2, ó, que o R3 é menor que o R2. Então aqui tem aqui, peraí, vamos lá. Vamos pensar aqui do jeito que está escrito aqui. Vamos pensar quem tem o menor R, assim vai ficar mais claro, pensar para não dar nó na cabeça de vocês. Mais do que já está dando, né? R3 é menor que R2. Quem tem o menor R tem o maior I. Então o R3 tem o maior I. Então o I3 é grande. Vou colocar assim para representar. Ó. O I3, o I3 é grandão, enquanto o I2 ele é menorzinho. Por que o I2 é menorzinho? Porque ele tem um R grande, portanto vai ter um I pequeno. Por que tem um R grande? Porque ele tem a potência pequena. Potência e R são inversas proporcionais. Com a potência da 2 é menor, o R é maior e faz a corrente que passa por essa ser menor. Percebeu a associação? Então, quem ganhou aqui, que eu quero o maior é o I1, depois vem o I3, porque aqui a corrente se dividiu, o I1 se dividiu em duas partes e foi a maior parte para o 3, já que tem o menor R. Então vem o I3. E por fim, a menorzinha é o I2. Está aí nossa resposta. I1 maior que 3, maior que 2. Letra B de bola.